Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Gilson e estaremos mais uma vez aqui falando sobre história da arte nesse itinerário formativo, uma vez por semana. Como vocês já sabem, toda semana nós falamos de uma escola artística, né? Um movimento artístico. E dessa semana não será diferente. Nós vamos falar então de arte nouveau, certo? Primeiro falamos de romantismo, depois de realismo. A Arte Nouveau é um outro movimento artístico que, tal qual os anteriores, busca romper com algo que está acontecendo na época, certo? E o que estava acontecendo ali na época do Arte Nouveau? Também essa questão da segunda revolução industrial, essa questão aí industrializadora, essa questão do sistema que estava sendo imposto, que era uma novidade, o sistema industrial capitalista, certo? Então a arte nouveau ela vem também para tentar romper. Se você observar bem, a maioria dos movimentos artísticos tentam romper com algo que está em vigência, certo? Então, em bom português, arte nouveau significa uma nova arte. Então eles trouxeram ali novas influências, certo? E uma questão muito interessante que a gente vai observar. Tá? Esse movimento ele durou ali um pequeno, né, período de tempo, mas foi muito importante tanto para a arte, tanto para a arquitetura, para a literatura, e também influenciou vários outros movimentos que não são da sua época, né? Então é muito importante a gente observar essa questão da arte nouveau, certo? Então vamos entender um pouco aí de toda a questão, todo o contexto histórico que estava envolto este movimento artístico, quais suas influências, quais suas características, e, enfim, vamos destrinchar tudo, tá bom? Bom, a Arte Nouveau, ele teve início ali, né, no final do século XIX, início do século XX, então ele destacava a beleza, tá, a natureza, as formas, né, assimétricas, tá, então não tinha muita assimetria, tá, e você tem também a valorização do feminino, da mulher, justamente por conta de ser uma reflexão dessas estéticas assimétricas. Tá bom? Então, ele foi um movimento artístico, pessoal, que a principal característica dele é a decoração. Foi um movimento artístico decorativo, tá? Então, que não se importava com as formas e que também você tem as formas simétricas, né? E também você tem uma ruptura com o estilo industrial, tá? Quando eu falo em estilo industrial, é estilo mesmo de construção industrial, estilo artístico industrial, certo? Então você tem uma questão de uma valorização muito interessante do designer, de artes gráficas, promovendo realmente uma revolução, tá, estética aí, certo? Então é muito interessante você observar essa questão ali da arte nouveau. Então você observa esse primeiro quadro que eu coloquei para vocês, elementos da natureza, a mulher que era um elemento ali muito vigente, certo? Na verdade, elementos da natureza e também os animais, né, também ali que são muito postos. Então os artistas, eles procuravam muitas vezes inspirações em animais, por exemplo, insetos, né? E, enfim, aqui você tem a imagem do escorpião e tal. Então é muito interessante a gente observar isso, né? Essas questões aí, tá bom? Bom, continuando aqui, as origens do movimento foi realmente essa reação, né, a essa industrialização, a academia. Quando a gente fala academia, é uma questão ali da academia ser tudo certinho, tudo retinho, né? Então eles promoviam essa questão de você não seguir essa regra, tá? Então, olha essa imagem aí, é muito importante, né? Essa obra, olha como são as ondulações, né? Como é diferente do que a gente está acostumado hoje em dia, né? Você observa a nossa arquitetura hoje em dia, ela é muito dessa forma, né? Uma arquitetura contemporânea, muito acadêmica, né? Muito padronizada. Então, a Arte Nouveau ela vem para fugir realmente desse padrão de arquitetura, tá, pessoal? Olha só que interessante, tá? Onde é que esse movimento ele imperou, tá, pessoal? Ele imperou ali, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, tá? Então você tem alguns autores, alguns artistas, arquitetos europeus e estadunidenses, tá?
Algumas cidades, símbolos da Arte Nouveau, principalmente Paris, né? Paris, nessa época, era ali a cidade de luz, a cidade centro, né? De todas as artes, até hoje, né? E Barcelona também, tá, pessoal? Então, Barcelona, você tem aí uma grande influência da Arte Nouveau. Até hoje, você tem esses prédios magníficos, né? Quem já teve a oportunidade ou vai ter a oportunidade, é muito interessante visitar esta área, tá bom, pessoal? Então, sempre elementos da natureza e formas orgânicas, essa linguagem, essa estética que valoriza formas orgânicas, ou seja, ondulações, e também o artesanato, essa questão de você fazer com as próprias mãos, né? Então, deixando de lado essa questão mecanizada, industrializada e valorizando cada vez mais essa estética artesanal, onde você faz com as próprias mãos e não necessariamente tem que ficar tudo retinho, tudo bonitinho, porque você fez uma peça única ou um trabalho único, tá? Então, por exemplo, esse prédio aqui é impossível você reproduzir igualmente esse prédio, né? É uma obra única, é uma construção única. Então, é isso que valorizava, tá? A arte Nouveau, tá bom, pessoal? A arte Nouveau valorizava justamente isso. Tá? E aqui eu coloquei alguns dos principais artistas, né? Alguns dos principais expoentes deste movimento artístico, tá bom, pessoal? Esse da foto é o Antoni Gaudí, tá? Que ele foi ali de 1852 a 1926. Esse cara, ele era um arquiteto, tá? Ele era um arquiteto aí em Barcelona, igual eu comentei com vocês. Você tem vários prédios magníficos, né? Que foi de autoria dele, tá, pessoal? Então você tem aí vários artistas. O Gustavo Klimt, que era um expoente também, mas ele era um artista que reproduzia a figura feminina, né, as formas orgânicas. Então é muito importante vocês observarem isso, que esse movimento ele não foi só artístico, ele foi um movimento artístico, mas também teve muita influência na arquitetura, muita influência nessas questões, tá? Você tem aí o Victor Horta, você tem o Henri Touré, então você tem esses caras também que eles fizeram várias obras e várias intervenções na cidade. Por exemplo, em Paris, né, você tem vários pontos de estações de metrô, né? Você vê a entrada da estação de metrô, ela é toda uma estética da arte não vou até hoje, né? Até hoje, então, ficaram esses resquícios na cidade. Então, isso aqui, pessoal, é atemporal, tá? Isso aqui a gente vai passar 100, 200 anos e ainda vai ter essa arte aqui preservada, tá? É uma característica europeia de manter, de preservar a sua arte, né? Então, isso é muito, muito, muito importante, tá bom? Deixa eu ver se tá gravando aqui, porque senão não tá gravando isso. Bom, vamos continuando então aqui. Já falamos aqui então deste movimento de valorização feminina, de valorização do símbolo feminino, porque justamente essa questão da estética que a mulher ela não enfim, tem as curvas, né? Tem toda essa questão, então é isso que eles acreditavam que você utilizando a mulher você era o símbolo principal ali da natureza, tá? Enfim, essa que é a questão que os artistas, né, eles consideravam na época, certo, pessoal? Isso é uma questão da época ali que eles consideravam isso, certo? Lembrando para vocês aqui, tá bom? Bom, então esses são aqui alguns nomes, né? Quem quiser pausar o vídeo, anotar, é bem interessante vocês anotarem, pesquisar depois, né? Um pouco, tá bom? Para a gente entender um pouco disso aí, tá? Olhando essa obra aqui, pessoal, uma coisa que me remete também, Paris, né? Qual que é o principal símbolo de Paris? É a Torre Eiffel, certo? A Torre Eiffel, ela foi construída na época da Arte Nouveau, tá? Mas a Torre Eiffel, ela não é considerada Arte Nouveau, tá, pessoal? Então, prestem atenção, então, nessa questão. Ela foi construída na época, mas não é considerada Arte Nouveau, tá? Justamente por ela ser muito simétrica, ela utilizar muito ferro, muitas essas questões, né? Então, você tem uma questão industrial ali, quase, da Torre Eiffel, tá, pessoal? Então, ela não é considerada arte urbana. Prestem atenção nisso. Tem até na apostila de vocês, se vocês forem fazer as atividades, vocês vão observar isso, tá? Então, pay attention nessa parte aí, tá bom?
voltando nessa questão da mulher, né? Então ela é retratada como um símbolo de beleza, símbolo da natureza, né? E destaca aí essas questões até da sensualidade, da graciosidade, que esse movimento ele busca trazer, né? Ele busca ser um movimento decorativo, um movimento, né? Uma arte decorativa, uma arte, enfim, de você envolver o quem está vendo ali, tá bom? Então é basicamente essa questão ali dessa arte no voo, tá? Bom, passando mais uma vez aqui para a arquitetura, né? Novamente, a gente observa essa outra obra de arte, esse outro edifício, né? Esse edifício, olha só que interessante, ele tem um telhado todo, né? Com formas onduladas, né? Uma cor ali diferente. Você tem muitas flores também, né? Enfeitando esse edifício. Então, eles buscavam criar esses espaços que fossem sim funcionais, mas também artísticos, né? Ou seja, que você não precisava ter uma cidade toda cinza, não precisava ter uma cidade toda de ferro, uma cidade toda reta, né? Você conseguia celebrar aí essa inovação, certo? Essas fachadas ornamentadas, né? Esses detalhes, olha a sacada desse prédio, né? Olha o tanto de detalhe que tem nesse prédio, tá? Obviamente é muito mais complicado você construir uma obra dessa, mas é o que o movimento ele pregava na época, tá, pessoal? Você tem toda essa dinâmica muito interessante aí. Era o que esses arquitetos buscavam, que não fosse só espaços funcionais, mas também funcionais e artísticos, e uma expressão artística, certo? Hoje em dia a gente tem isso também, só que de outras formas, tá bom? Observem aí vocês andando pela cidade se a gente tem alguma coisa disso, né? Eu já vou dar um spoiler aqui que em São Paulo você tem sim alguns edifícios dessa época da Arte Nouveau, tá, pessoal? Então você tem essa arquitetura aqui em São Paulo. Não são muitos, mas são sim alguns edifícios que fazem jus a essa arte que também foram construídos mais ou menos nessa época, tá bom? Bom, então você tem aí essas questões artísticas, né, na arquitetura, né? Muito importante a gente observar isso, tá bom? Outra coisa que eu mencionei rapidamente, mas que é de fundamental importância, é o artesanato, né? Então você tem a valorização dessa questão manual de uso de materiais nobres, como vidro, né? Como também o ferro ali. Você tem essa questão do artesanato para promover essa individualidade, você dá uma peça autêntica. Então, uma questão ali, nessa segunda revolução industrial, o que vocês têm que pensar foi quando a linha de produção, ela se intensifica. Você tem cada vez mais produtos sendo produzidos muito mais rápido e todos produtos iguais. Então, você vai produzir um copo, você produz 1.000, 100.000 copos iguais. Exatamente iguais. Você vai produzir um abajur, você também vai produzir um monte de abajur igual. Essa é a lógica da fábrica, né? Essa é a lógica industrial, tá? E o que que a arte não voa lá atrás? Então, ela é contra isso. Lembra que eu falei para vocês? Ela é contra isso tanto, tá? Na parte da arquitetura quanto na parte dos utensílios, dos artesanatos. Então, qual que é a diferença do artesanato? Cada abajur que for produzido é único, né? Então, você tem essa questão do abajur não ser só um abajur, ele também ser uma obra de arte. Ele também ser valorizado de uma estética única. Você não precisa ter vários abajures, você tem um abajur ali que ele é único, ele traz uma autenticidade, ele traz uma verdade, ele traz as características do artista naquele abajur ali, certo? Então, tanto no abajur, o copo, mesa, cadeira, né? São objetos úteis, só que com uma arte embargada nele, né? Então essa é a questão muito interessante ali do Arte Nouveau. Você junta a utilidade com a arte, né? Então isso é uma questão muito importante que vocês têm que se recordar aí também quando forem fazer as atividades, né? Quando forem se inspirar.
obviamente, para fazer uma arte, né? Quiser seguir a arte Nouveau, é basicamente essa questão, tá bom? Então, muito importante vocês observarem isso, tá, pessoal? Esse papel do artesanato aí, tá? Bom, influência na moda, obviamente, você também influenciou o mundo da moda, designs criando roupas, né, com formas orgânicas, as flores, né, sendo muito utilizadas, mulheres então não eram vistas como modelos, mas também como inspiradoras desta estética, tá? Então é importante vocês observarem essa questão também de todo esse movimento que foi influenciado, obviamente, também na moda, tá bom? Bom, vou retomar aqui rapidinho para vocês. Então, arte nouveau, uma arte decorativa, uma arte que veio para contrapor essa questão industrial, valoriza formas orgânicas, valoriza formas da natureza, valoriza a mulher, tá? Essas são algumas principais características da arte nouveau, tá bom? Valorização da decoração, valorização das formas humanas, formas principalmente femininas, né? Você tem ali questões orgânicas, valorização também do artesanato e da individualidade de cada artista, tá bom? As flores também são uma grande característica desta arte nouveau, beleza? Bom, no mundo você tem, igual eu comentei com vocês, né? Autores, artistas muito importantes na França, na Bélgica, Espanha, Áustria, mas principalmente, igual eu falei, né? Na França e na Espanha, essas duas cidades, tanto Paris quanto Barcelona, mas você tem austríacos também muito importantes neste movimento, tá bom? Tanto artistas quanto arquitetos, tá bom? Também são considerados artistas, tá? E o legado, né? O legado é visto até hoje, influenciou vários movimentos artísticos, inclusive um dos movimentos artísticos eu coloquei aqui para vocês esta imagem desta mulher e tal, né? E este movimento, pessoal, esta imagem aqui que está nesse slide, é uma imagem é uma arte que foi concebida mais de 100 anos depois da Arte Nouveau, né? Ou seja, é uma influência que foi passada por séculos, mais de 100 anos depois. Quando é que foi isso? Isso foi no movimento hippie dos anos 70, né? O movimento hippie, todas aquelas flores, todas aquelas cores, né? Teve muita influência da arte nouveau, tá? Então você tem também a questão do artesanato, que até hoje é muito vista. E isso você tem uma influência muito grande da arte nouveau também. Então, olha só, a gente acha que é uma coisa que é passageira e tal, mas não. Tá, às vezes, no nosso cotidiano, às vezes você tem uma peça de artesanato na sua casa que tem a inspiração na arte nouveau. Às vezes você viu um filme, você escuta uma música, né, da época ali dos anos 70 que também tem essa questão da arte nouveau, essa questão, então, toda essa estética da valorização ali, né, da mulher, valorização das formas, né, você tem, tá bom? Bom, você tem então aqui a conclusão, né? Conclusão, então, foi essa revolução estética, né? Teve ali a celebração da mulher, do artesanato, desafiou as normas, ou seja, então veio para ter uma ruptura, né? E também nos lembrou, obviamente, como é muito importante, né? A nossa criatividade, nossa expressão artística, para você não ser só um robô na sua sociedade, você transformar, né, o meio em que você vive, você colocar, deixar sua marca ali no meio que você vive. Então é isso que nos traz a arte nouveau, né? Você não ser só mais um do sistema ali, né? Daquela parte industrial, né? Você não só ir lá trabalhar na indústria e sair, não. Você pode sim utilizar a sua criatividade, você pode expressar a sua arte na sociedade. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Semana que vem tem mais. Tem atividade tanto na mochila, como vamos fazer aí um Google Forms. Alguns alunos, como eu já disse, me perguntaram sobre o Google Forms. Eu vou enviar aí, pessoal, vou enviar para vocês aí. Aguardem aí, tá bom? Um abraço, espero que tenham gostado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Tamo junto. Nos vemos na escola. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode me escrever ou pode, enfim,
me perguntar lá nos corredores, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.